Se você faz cardio todos os dias porque você quer emagrecer, quer ficar mais definida, eu provavelmente vou acabar com uma crença que você acreditou a vida inteira. Porque existe um erro que milhares de mulheres cometem e esse erro pode estar fazendo você gastar horas na academia sem conquistar um corpo magro, definido e realmente o corpo que você deseja. E calma que eu não estou dizendo que cardio não funciona. Na verdade, o problema em si ele não é o cardio, é a forma como a maioria das mulheres usa o cardio nas academias. E quando você entender isso, vai perceber, porque tem tanta mulher que faz 15 minutos e tem ótimos resultados, do que tem outras que fazem 1 hora e não tem resultado nenhum. Antes de você continuar, se você gosta de aprender realmente treino baseado em ciência, sem terrorismo, sem modinha, já deixa o seu like, porque isso faz o YouTube entregar esse vídeo para mais mulheres que realmente estão perdendo tempo treinando da forma errada, e aí isso vai parar de acontecer. Eu nunca vou esquecer de uma aluna, ela chegava na academia, subia na esteira, ficava 50 minutos na esteira. Depois fazia mais 20 minutos de bicicleta, então no total dava mais de 1 hora de cardio. E sabe qual era a reclamação dela? Bruno, eu treino quase todos os dias, faço aqui meu cardio, minha esteira, minha bicicleta, mas minha barriga não muda. Talvez essa também seja a sua dúvida. E eu fiz uma pergunta para ela, uma única pergunta. E a resposta dela explicou exatamente por que ela não estava conseguindo evoluir nada. E ela treinava todos os dias, 5 vezes na semana. Eu perguntei, quanto tempo você passa treinando musculação? E ela respondeu, uns 15 a 20 minutos. Porque depois já estou cansada e aí, naquele momento, eu já sabia exatamente onde estava o problema. Entenda que isso é uma coisa que acontece muito. A maioria das mulheres acredita que o emagrecimento ele depende principalmente do cardio. Só que olha uma coisa interessante. Quem realmente muda o corpo não é quem faz mais cardio, é quem consegue manter mais massa muscular durante o processo de emagrecimento. E isso muda completamente a forma como você deveria enxergar o seu emagrecimento. Porque existe uma pergunta ainda mais importante. Se fazer mais cardio não significa emagrecer mais, então por que tem tanta mulher que insiste nisso? E a resposta está ligada a um mito antigo de academia, e esse mito provavelmente também faz você acreditar que precisava passar horas na esteira, ou na bike, ou na escada. Deixa eu te fazer uma pergunta primeiro. O que faz uma mulher emagrecer? Cardio ou gastar calorias? A maioria responde cardio, mas essa resposta está errada. Não é o cardio que vai emagrecer, é o déficit calórico. E aqui começa o maior mito do mundo fitness, principalmente para mulheres, porque durante muitos anos realmente isso aconteceu bastante, venderam a ideia de que para você conseguir emagrecer, ter um corpo mais definido, você precisava correr, caminhar, fazer bicicleta, fazer escada. Quanto mais você suar, melhor. Mas o seu corpo, ele não emagrece porque você faz cardio. Ele emagrece porque você gastou mais energia do que você consumiu. Então isso aqui é o segredo de tudo. E agora vem uma pergunta que pode incomodar muita mulher. Se o emagrecimento depende de déficit calórico, então por que existem mulheres que fazem 1 hora de esteira todos os dias e continuam com dificuldade para emagrecer? Porque elas estão olhando apenas para uma parte dessa equação. E agora é uma coisa mais importante de tudo, e eu gosto de sempre falar essa história porque ela é bem boa. Eu lembro de uma aluna que fazia praticamente 1 hora de cardio todos os dias. Quando ela chegou para mim, ela disse, Bruno, eu faço cardio de segunda a sábado, então eu posso comer um pouco mais, né? E aí que vem um problema que talvez você cometa também. Ela usava o cardio como uma forma de compensar a alimentação que ela se matava de comer. E esse é um erro muito comum. Aliás, eu quero que você responda sinceramente, tá? Aqui nos comentários. Você faz cardio porque gosta ou porque sente culpa quando você come? Então, aquele final de semana que você acaba de comer, aí você quer fazer mais cardio. Porque essa pergunta muda tudo, tá? E existe outra coisa que quase ninguém comenta. Quanto mais tempo você passa fazendo cardio, menos tempo e energia, muitas mulheres deixam para musculação. E aí acontece exatamente o que aconteceu com aquela aluna. Ela chegava cansada, treinava musculação sem intensidade, um treino ruim, terminava rápido para ir embora e achando que ela estava fazendo o melhor para emagrecer. E na verdade ela não estava. Presta atenção nisso que talvez seja a parte mais importante desse vídeo. Presta atenção nessa frase. O cardio ele ajuda você a gastar calorias. A musculação ajuda você a construir o corpo que você quer. Então realmente é tirar a gordura ao mesmo tempo que você aumenta a massa muscular. E não ficar somente suando fazendo cardio sem limite, sem pensar no que você está fazendo. Não é isso. Pense em duas mulheres, As duas perderam 10 quilos. A primeira só fazia cardio, a segunda fazia musculação e usava o cardio de forma estratégia. Quem você acha que vai ter a perna mais firme, mais definição, o glúteo mais empinado? Exatamente, é sempre essa pessoa que fez a musculação como prioridade e não a pessoa que fez o cardio. Mas calma, porque eu ainda não respondi a pergunta mais importante.
Se eu não devo passar horas fazendo cardio, então quanto de cardio eu realmente preciso fazer para conseguir emagrecer, ter um corpo mais definido, um corpo slim? Isso sim é a pergunta importante, porque existe um momento certo para fazer? Existe um tipo melhor, um aparelho melhor e principalmente, como combinar o cardio e musculação para acelerar o seu resultado? É exatamente isso que eu vou te mostrar agora para você realmente entender, tá? Então lembra, ó, deixa o seu like aqui. A gente chega nessa pergunta que é a mais importante do vídeo. Se passar horas fazendo cardio não é a melhor estratégia, como é que eu devo fazer, Bruno? A resposta é muito mais simples do que as pessoas imaginam. E ela se resume em 3 passos, tá? Vamos lá. Primeiro de tudo, se a gente está priorizando a musculação, se o seu objetivo é emagrecer, ter um corpo mais definido, slim, tem que ter a musculação como prioridade, tá? Sempre. Porque é ela que vai preservar a massa muscular durante o seu emagrecimento. E quanto mais massa muscular você consegue preservar nesse processo de emagrecimento, melhor tende a ser sua composição corporal. Então realmente entenda que você prefere perder 10 quilos e continuar sem gostar do que você vê no espelho, então você olhar no espelho e ver um corpo que você não sente bem, ou perder 10 quilos e finalmente olhar para o seu corpo e olhar assim, ah, esse corpo aqui eu conquistei, tô com orgulho do que eu tenho. Então musculação, prioridade, tá? Passo 2, usa o cardio como uma ferramenta. Essa é uma parte que muita mulher acaba interpretando errado. Eu nunca falei que você deve parar de fazer cardio, acabou o cardio na sua vida. Eu falei para você parar de usar o cardio de forma errada. O cardio continua sendo uma ferramenta excelente. Você tem que usar o cardio, ele vai melhorar o seu condicionamento, vai ajudar na sua saúde cardiovascular, vai aumentar o seu gasto energético, não importa em qual aparelho você esteja, pode ajudar mais ainda a criar o déficit calórico. O problema é quando ele vira a única estratégia. Isso sim é o errado. Você usar o cardio como solução, e ele não é a solução, ele é um complemento. Passo 3. Para de tentar compensar a alimentação. Esse talvez seja o maior conselho desse vídeo, então presta atenção. Não use o cardio como uma forma de você pagar pela comida, porque isso cria um ciclo muito perigoso. Você come porque sabe que vai fazer esteira, faz esteira porque comeu, e nunca aprende a criar uma refeição saudável, realmente com alimentação e treino, juntando os dois. O exercício físico em si, o seu treino, não é um castigo, ele é uma ferramenta para você construir realmente uma saúde melhor, um corpo melhor, ficar melhor. Deixa eu te fazer uma pergunta antes. Quantas horas da sua vida você já passou em cima de uma esteira? 100 horas? 200 horas? 500 horas? Agora me responde uma coisa. Quanto desse tempo realmente transformou o seu corpo? Você tem ideia? Ele não vai transformar, não adianta. A esteira, a bike, o elíptico, qualquer tipo de cardio não vai transformar o seu corpo. E se existe uma mensagem que eu gostaria que você realmente levasse desse vídeo é essa. O problema nunca foi o cardio, nem o aparelho que você escolheu. O problema é acreditar que ele faz sozinho aquilo que depende de um conjunto de hábitos. O cardio ele não substitui a musculação, ele não substitui a alimentação, ele não substitui a consistência, ele complementa todas essas coisas. E quando você entende isso, você para de desperdiçar horas tentando somente queimar calorias e começa a investir tempo naquilo que realmente transforma o seu corpo. Agora eu quero saber de uma coisa. Você fazia parte das mulheres que acreditavam que quanto mais cardio melhor, ou você já enxergava dessa forma? Eu quero que você escreva aqui nos comentários, porque eu faço questão de tirar todas as dúvidas de vocês, realmente para nunca mais vocês cometerem esses erros. E se esse vídeo fez você mudar de ideia, compartilhe com aquela mulher que passa 1 hora e meia nas esteiras, que eu sei que tem lá na sua academia, porque em todas as academias tem mulheres que fazem 2 coisas, que são as piores de todas. Chega na academia, fica 1 hora na esteira, 1 hora e meia na esteira, ou qualquer tipo de cardio, e aí depois vai para musculação. Então chega sem energia, chega cansada, não consegue treinar direito, e aí não consegue mudar o corpo. E a outra pessoa que vai para academia, 1 hora de cardio, e depois, eu tô cansado aqui, vou fazer só 10 minutinhos ali, faço 2 exercícios e vou embora. São os maiores erros de todos, porque são 2 mulheres que vão passar, elas estão gastando muito tempo na academia, então 1 hora e meia, elas estão lá na academia, se esforçando, suando, na cabeça delas, elas podem pensar, tô no caminho certo. Só que a verdade é que não, porque você está errando a estratégia do cardio. A partir do momento que você usa o cardio como um complemento e foca 100% na musculação, aí sim o seu corpo vai mudar. Eu estou te garantindo isso. Faz esse teste, depois você vai voltar aqui nesse vídeo e vai falar, é verdade, Bruno. Parei de fazer cardio, diminui o cardio, fiz ele pós-treino e foquei na musculação e agora sim estou satisfeita e feliz com o meu corpo. Põe isso na sua cabeça que vai dar muito certo. Então, deixa seu like aqui e eu te espero no próximo vídeo.